Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 17 de outubro de 2022. Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, cumprimento também a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. Neste momento, peço à vereadora Gisele Boldrin Rossi para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios 17. Vale mais um bocado de pão seco com paz do que uma casa cheia de carne com discórdia. O servo prudente impor-se-á a um filho indigno e tomará parte na herança com seus irmãos. O crisol prova a prata, a fornalha o ouro, mas é o Senhor quem prova os corações. O mal dá ouvidos aos lábios malignos. O mentiroso presta atenção à língua maliciosa. Aquele que despreza o pobre insulta o seu Criador. O que ri de um infeliz não ficará impune. Os netos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Uma linguagem elevada não convém ao insensato, tampouco palavras mentirosas a um nobre. O prudente é uma pedra preciosa aos olhos do seu possuidor. Para onde quer que se vire, é bem-sucedido. Quem busca amizade, encobre as faltas. O que as conta e repete, divide os amigos. Uma repreensão faz mais efeito ao homem prudente do que 100 golpes num insensato. O perverso só busca rebelião, mas será enviado contra ele um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa a qual foram arrebatados os seus filhinhos do que um insensato nos acessos de sua loucura. Quem retribui mal por bem, jamais verá a desgraça sair da sua casa. Começar uma questão é como soltar as torrentes. Desiste antes que se inflame a disputa. Aquele que absolve o réu e o que condena o inocente, ambos são abomináveis diante do Senhor. De que serve dinheiro na mão do insensato? Para comprar a sabedoria? Ele não tem inteligência. Peço à secretária, a vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Não temos expediente hoje, senhor presidente. Não havendo expediente, passamos de imediato para a votação da ata 1383 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores, a ata 1383 de 2022. Passamos para o pequeno expediente. Na ordem, temos o vereador Demétrio Pan, vereador Gilney Smiderle, vereadora Gisele Boldrin Rossi, vereador Leandro Martello e vereador Lino Pecati. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Demétrio Pan. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pelo Facebook, a Aline e a Renata, trabalhadores dessa casa. Hoje tivemos audiência pública com o Dr. Hélio, da Anatel do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele explicou bem como está a nossa situação de Nova Pádua. A maioria já sabia, porque não tem... A nossa rede está toda sucateada. A concessão da Oi vai terminar em 2025. Eu digo que eles vão enrolar até lá e depois vão abandonar a nossa rede telefônica fixa. Ontem de noite eu estava escutando uma parte do debate dos nossos candidatos a presidente. Escutei uma hora e pouco de provocações. Eu acho que o povo se escutou bem o que os dois falaram. 100% não é nenhum. Que seja aí, os dois têm problemas, mas temos que escolher o melhor.
eu acho que que está dentro hoje fez uma boa parte para ele, mas as provocações foram grandes. Se cuidou um pouquinho por as palavras, mas devemos pensar bem no dia 30. Temos duas escolhas para o Rio Grande do Sul que interessam bem. Temos o governador e o presidente. Não sabemos quem vai ganhar. As pesquisas mostram uma coisa. Está subindo, o outro está descendo. Mas o melhor, eu acho que a maioria sabe que é o melhor para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilney Smitherley. Cumprimento, excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos vereadores desta casa, às funcionárias da casa, Aline e Renata, ao pessoal que nos escuta via Facebook. Primeiramente, eu quero falar aqui da bela festa que nós tivemos sexta-feira em Flores da Cunha, que a PAI realizou. Teve a gurizada que estuda lá na PAI, que fizeram apresentações para nós, durou até 00:30, foi uma linda festa, bastante gente, inclusive daqui da Nova Pádua, 2 mesas, inclusive vi lá a vereadora Gisele Boldrin Rossi, o vereador Lino Pecati e mais autoridades estavam lá, o Celso Chiarani, secretário de obras, prefeito, e o prefeito Darley Pilati e muitas pessoas aqui de Nova Pádua lá. Isso nos anima, que era uma festa beneficente e a gente sempre tem que dar a nossa contribuição. Senhores vereadores, fiquei muito contente ali que amanhã vai ter uma equipe aqui de Nova Pádua que vai doar sangue. E vi que aumentou o número de doadores. Vai ter 18 pessoas que vão doar o sangue. Eu quero aqui nominar elas e quero incentivar que mais pessoas entrem nesse grupo aí para doar sangue. E, inclusive, nós temos aqui diversos vereadores também que vão. Então, eu quero aqui nominar as pessoas que amanhã estarão doando vida. 18 bolsa de sangue vai renovar o estoque aí do banco de sangue. Então, as pessoas são a vereadora Deise Bunay, Renato Menegat, Adriano Menegat, Josenice Panição Bernardi, Márcia da Silva Tonello, Milton Rancan, Tânia Zanata Boss, a vereadora da terceira idade Beatriz Lusa, Maicon Uzanovski, Agostinho Morandi, o vereador Antônio Rodi, Eduardo Corsopan, Yara Alessi, a vereadora Gisele Boldrin Rossi, Silvio Freiluski, Valério Bisinella, que eu acho que esse aqui é um cara novo, que está entrando ali, que seja bem-vindo no grupo, Lídia Pilati e Rafael Marim. Então, olhem só, 18 pessoas, assim, nosso município não é tão grande, mas 18 pessoas amanhã vão tirar um tempo, vão perder meio dia, se tu vai analisar, de trabalho, para ir ajudar as pessoas. O que a gente vai dizer a essas pessoas aí? Pessoas que certamente terão a recompensa e tudo que a gente faz, certamente a gente vai receber em dobro. E pegando o gancho aqui do vereador Demétrio ali, olha, foi uma audiência hoje aqui produtiva, pois muitas coisas a gente aprendeu. A Anatel, por exemplo, ela regulariza todas as operadoras que tem aí, entendeu? Então, eles têm que prestar conta à Anatel. Só fico chateado e fico indignado, senhores vereadores, é um desabafo que eu vou fazer aqui, que os da Oi novamente se omitiram. Não apareceu ninguém aqui para nos dar informações. Inclusive, nós estávamos aqui até com um ex-subprefeito de Otávio Rocha, aí um Bombardelli. Nós estávamos aqui com a nossa vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Diana Rossi,
diversas autoridades, diversas pessoas aqui e a gente não pode cobrar muito, pois nós tínhamos que cobrar da Oi e os pessoal não apareceu aqui. Então eu fico um pouco triste com isso. Mas, enfim, eu acho que depois outros vereadores vão complementar, que está acabando o meu tempo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Cumprimento, senhor presidente Maico Morandi, demais vereadores aqui presentes, e uma boa noite especial a todos que nos acompanham via Facebook. Então, explicando a audiência pública com o pessoal da Anatel no dia de hoje. Essa audiência pública já estávamos buscando marcá-la há tempo. Estivemos há tempos em conversa no Sindicato de Flores da Cunha, por isso da presença da Diana Rossi aqui também. O Olíris Chiavenin, o presidente até o final do ano, não pôde estar presente, então veio o Bombardelli, que ele foi subprefeito em Otávio Rocha e ele faz parte da atual diretoria do sindicato. Mas essa audiência nós estávamos buscando ela há tempo e sim, o convite, depois de muitos ofícios para a Oi, foi optado pela audiência, o convite foi para a Oi e para a Anatel. Nós queríamos as duas aqui. A Oi, que é a prestadora do serviço, e a Anatel, que é a agência reguladora e fiscalizadora. Então, a Anatel fiscaliza a Oi. A Oi não, por diversos motivos, se justificaram que não tem pessoal para estar vindo para as audiências e também que, se fosse o caso, precisaria agendar com um tempo muito maior. Então, optamos por fazer apenas com a Anatel. Eles vieram aqui, então, o Hélio e o Dalmolin. O Hélio é o coordenador de fiscalização da Anatel. E então, colocamos toda a situação que a gente passa no município, principalmente se gera os protocolos, se fica 3 meses esperando, pagando a taxa, pagando a conta e o telefone muda. Outra situação, foi trocado os postes no Belvedere, Mitzel, Barra, os postes, os fios estão no chão, estão quebrados e ninguém vem fazer o conserto. E da mesma forma, onde não foi trocado postes, também tem muitas pessoas sem telefone em outras comunidades. Então, a gente queria algumas respostas que também eles ficaram de nos dar, mas já nos deram um norte. As respostas que nós queríamos: vale a pena continuar insistindo nesse telefone fixo da Oi? Vale a pena continuar pagando a taxa, esperar 3 meses para que alguém venha consertar e ele funcione 15 dias e depois para de funcionar de novo? É possível que a Anatel faça alguma coisa e cobre mais eficiência da Oi? Então, a explicação que o pessoal da Anatel nos deu é a seguinte, que o Demétrio já nos adiantou, né? A Oi, ela tem a concessão dela, isto é ela quem atua nessa telefonia até 2025. Este ano, 2023, 4 e 5. Então, nós temos basicamente mais 3 anos, se for até o final de 2025. Depois disso, acaba a concessão da Oi. Então, a partir de lá, a própria Anatel não sabe o que vai ser feito, mas pela situação financeira da Oi hoje, se vê que a tendência é de não haver essa renovação da concessão. E também ficou muito evidente na fala do pessoal da Anatel que os telefones fixos são uma tecnologia ultrapassada e que a própria Oi está optando por perder os clientes, isso é, tem muita gente que abandona a linha, que cancela o número, perder os clientes do que continuar deslocando equipes para vir fazer o conserto. Aí, durante a pandemia, muitas pessoas foram demitidas. Como o número de linhas está sendo reduzido, o número de técnicos deles também foi reduzido, então eles demitiram técnicos porque tem menos telefones fixos. E está esse caos. Interesse da companhia Oi em melhorias, na verdade fica evidente de que a própria Oi está deixando de lado para que esses telefones com o tempo sejam abandonados, né? Justamente por ser uma tecnologia ultrapassada e a própria Oi não tem mais lucro nenhum. Sim, ele ficou então de verificar como são os contratos, porque pela lei, pelas legislações, cabos antigos que foram comprados pelos travessões para colocar o telefone fixo, eles têm essa questão de que talvez hoje em dia a própria Oi não tenha nem o dever
de estar dando atendimento ali. Então, eles ficaram de verificar os contratos e nos passar, estaremos aguardando. O pessoal aqui presente também vai verificar se tinha em casa. Meu tempo está se esgotando, mas, em resumo da história, a orientação é sempre a mesma. Quem tem a possibilidade já parte para uma tecnologia mais moderna. Temos as empresas de internet que fornecem via fibra. Então, o caminho que se abre é por ali. Mas, só vou concluir, posso? Mas, ao mesmo tempo, frisamos a necessidade de que continuarão alguns fixos, então, talvez seja necessário que eles continuem dando essa assistência. Era isso, senhor presidente? Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos assiste via Facebook. Queria parabenizar pela bela explanação da Anatel. Só que tu faz pedido para eu vir consertar um telefone, que nem aconteceu. O técnico demora a vir. Tem 3 fios quebrados no mesmo poste, no mesmo lugar. O técnico vem, arruma um fio. E depois eu invento uma desculpa que falta peça, alguma coisa, e some, desaparece, deixa os outros 2 ali no chão. Então acho que assim não tem como. Pelo menos quando o técnico vem, que arrume tudo que tem que arrumar. Porque os 3 fios juntos no mesmo poste. Ergueu um, os outros 2 ficam lá no chão. E queria também pedir para o Celso, se ele não foi ainda, tem a estrada lá do Simão Luz, lá embaixo está bem ruim. Na saída da casa dele lá. Eu estive lá embaixo, está bem ruim. O carro patinou para subir, que está só barra numa curva lá que mexeram. E a estrada lá do Jorge Martelo que vai para a Colônia também, não sei se ele foi lá essa semana que choveu, ele disse que ia lá dar uma arrumada lá. E era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores e também quem assiste em casa, nosso grande boa noite. Vamos lembrar um pouco daquilo que a gente lembra dos últimos dias ou das semanas que acontecem em nosso município, no estado, no Brasil. E então aquela ansiedade de ver nas eleições, muitos estados têm o segundo turno para eleger seu governador e também no país, então tem a decisão também lá quem vai ser o novo presidente a partir de janeiro. Outras coisas também aconteceram a festa lá no bar no último domingo, festa muito bonita. A festa que, esse tipo de festa, ela promove alegria, venera o santo, no caso ontem lá a Senhora Aparecida, enfim, coisas muito boas. Mas outro tipo de janta, de festa, aconteceu também na sexta-feira, alguém já mencionou, com a PAI, né? Então, uma janta assim da PAI, aquele que vai com sentimento bom, ele sempre comove. Porque tu sabe que a janta ela é simplesinha, porque para ter pouco custo, para que sobre mais dinheiro, isso é certo. Não que à vontade, até demais, quem esteve lá comemos, mas quer dizer, não é aquele luxo, mas tu pensa assim, sempre no coração e com as pessoas lá. Então, são pessoas queridas, às vezes parecem que se embrabam, mas de lá eles correm, te abraçam. E então, quem não cede um pouco o coração, às vezes nós deveríamos colher ensinamentos deles. Que discutimos assim, porque nós discutimos, mas sem necessidade de ver, mas nunca chegar a um ponto de briga. Então ver que nós temos nossas pernas, nossos braços, inteligência, cérebro bom, usamos sempre para o bem, né? Então,
seria bom participar desses encontros e ver que temos tanto, né, e não valorizamos. Deixo um grande abraço a todos eles e também aos seus familiares, que eles têm uma missão muito importante com algum familiar que está em casa. Assim. Era isso, muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente, no grande expediente não temos nenhum vereador inscrito, passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, não temos expediente de votação para a noite de hoje, então passamos de imediato para as explicações pessoais. Temos inscritos a vereadora Gisele Boldrin Rossi e o vereador Antônio Rodi. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. Quero aproveitar esse tempo, então, para fazer algumas observações. Começo pelo debate, que o Demétrio fez o comentário dele. Diria eu, um debate exemplar. Como se vê a diferença de conduta de debate de uma emissora para outra, né? Como se vê liberdade de tempo de fala de ambos os candidatos. Um debate bem conduzido, diria eu, com bastante liberdade para a fala, mas que foi bem esclarecedor para toda a sociedade brasileira. A questão de propostas de campanha, claro que às vezes falta eles entrarem nesses detalhes de economia, de saúde, de tudo mais, mas hoje com a internet a gente busca facilmente as propostas de cada um. Dei uma olhada por cima hoje nas propostas de um dos candidatos, do Bolsonaro, vou olhar também a do outro, e semana que vem estarei fazendo meus comentários, mas um debate, diria eu, bem esclarecedor para a sociedade brasileira. Vamos lá, reforçando então, amanhã, terça-feira, dia 18, estará acontecendo a campanha de doação de sangue, às 8h30 da manhã, ali na praça, saída do micro para levar os doadores. Na sexta-feira, dia 21, haverá a final do campeonato de futsal, a disputa de terceiro e quarto com Good Play e Benfica, primeiro e segundo Santo Antônio e Black Killers. A partir das 19h30, sexta-feira, todos convidados lá no ginásio. Na questão dos esportes, também deixar uma observação. Alguns já perceberam, talvez nem toda a sociedade ainda saiba, o diretor de esportes, o Samuel Pauletti, ele pediu exoneração, né? Teve uma proposta de trabalho melhor, gerente agro do Sicredi. Então, nesses últimos 4 meses do ano, ele não está mais à frente da direção, ele não é mais o diretor de esportes. Mas, então, assumiu a empresa do Wagner Triaca e, comparativamente, pelo salário que ele recebia, essa empresa, até o final do ano, acaba saindo até um valor mais em conta e está desenvolvendo os trabalhos. Então, a título de esclarecimento, que não é segredo e não é uma informação que tenha que ser escondida, então o salário do diretor de esportes chegava próximo aos R$5 mil, e a empresa está fazendo os campeonatos até o final do ano por R$15 mil. Então, juntando os 4 meses, sobra um valor ali. Da questão dos banheiros, que o vereador Tonico comentou na semana passada, no dia seguinte, e até na própria noite, estive conversando, mas no dia seguinte, então, falei com a secretária Josinice, com o prefeito municipal. No mesmo dia, eles foram falar com o responsável pelo ginásio. Enfim, a prefeitura aluga o espaço do ginásio por R$8 mil, e quem cuida lá, então, fica responsável, sim. Então, foi feito o comentário, e então aguardamos que dentro dos próximos dias essa situação se normalize. Também na questão do BTI, pedi novamente hoje para o secretário Gelson, secretário da Agricultura. Então, eles estão verificando os níveis dos rios, diz que tem uma previsão de chuva amanhã, mas se o rio normalizar, enfim, assim que tiver um nível bom, estarão, assim, fazendo essa campanha pela questão dos BTIs. Na questão da reciclagem dos plásticos, que também comentei na semana passada, perguntei ao Gelson hoje, ele disse que como estragou uma máquina lá da Falcon, então eles não estão conseguindo fazer esse processamento das embalagens de plásticos, deixar o bag nas comunidades, mas que até o final do ano eles pretendem deixar tudo organizado. Então, quem tiver em casa, se conseguir guardar numas caixas até o finalzinho do ano, depois acredito que vai começar esse recolhimento das embalagens. E para finalizar, então, o secretário Celso Chiarani, no dia de hoje, então, finalizou as obras no alargamento do Monte Grappa, e ele já nos coloca durante a semana também que tem várias obras para estarem acontecendo. Ainda está por ser decidido para que lado que vão continuar essas outras obras, mas, enfim, tem 100 horas máquina para algumas empresas, que é de direito deles, essas 100 horas com o projeto cadastrado. Tem melhorias na estrada
do Travessão Barra, que estava acontecendo alargamento, as máquinas foram deslocadas para lá, e agora tem melhorias no Barra, então tem melhorias no Belvedere e lá na estrada dos Dalemole. Então, até o final do ano, ele acredita que nem todos esses trabalhos serão concluídos, mas estarão se direcionando já para algum lugar. Uma ótima semana, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, a Aline e a Renata hoje, e pessoas que nos assistem via Facebook, meu muito boa noite. Começando pela festa do Barra ontem, que espetáculo, né, Lino? A Gisele estava lá, serviu a nossa mesa, parabéns, muito bem servido, né, presidente? Muito bom o almoço. Gostaria de parabenizar os festeiros, né? O Duda e o Eloy e todas as pessoas que trabalharam lá. Dizer que estava um espetáculo, depois com o Lino dando o showzinho dele da tarde, vendo as mamamias dançando e cantando, que coisa bonita. Foi um espetáculo mesmo e a comunidade toda está de parabéns, como sempre, fazendo grandes eventos, como é a festa, né, de cada ano das comunidades. Gostaria de falar também, Gisele, já que tu comentou dos banheiros e dos vestiários. Na sexta-feira eu fui assistir a semifinal, estava tudo como estava antes, estava tudo do mesmo jeito. Pessoas reclamando que estavam... A mulher do Luciano Morandi, ela disse, estou me segurando aqui para ir no banheiro, mas não vou. Entrei lá e não vou esperar para ir para casa. Para começar, tem que ir um junto para segurar a porta, que não tem trinco na porta das mulheres, para começar. Tem que levar uma pessoa junta para ficar na porta, segurando para ninguém abrir a porta. E questão dos vestiários, eu estava olhando, tem pessoas assistindo aqui, eu estava olhando também, acompanhando a sessão pelo celular, que estavam lá e nós comentando que estava tudo igual. Então, eu acho que a gente tem que dar uma chegada e conversar. Está acabando o campeonato, mas ontem, inclusive, na festa, falando com uma professora, ela reclamou e muito, tá? Principalmente da limpeza dos banheiros e até mesmo da quadra, que ela disse que antes de começar a aula, ela tem muitas vezes que limpar a cancha, a quadra, tá? Objetos até cortantes, ela falou que ela trabalha com crianças, tá? Me falou ontem lá na festa, não precisa estar citando o nome aqui, mas também não estou falando nenhuma mentira. E eu acho que dá, como o presidente falou esses dias, já tem um andamento de conversa para a prefeitura negociar ali para futuramente a prefeitura pegar um comodato, ou sei lá como fazer com a cancha, porque é uma pena. Se tu vai ver, os juniores tinha 150 crianças inscritas, então não dá para deixar morrer, né? A gurizada ali tinha 10 times. Então não dá para deixar morrer o esporte assim e vai se acabando. Se a gente não se precaver, né, não pensar em melhorias para frente, vai se acabar. Muita gente decepcionado, porque é um espaço de lazer das pessoas, das crianças. Gurizada, geralmente, é o futebol, né? Futebol, eles querem jogar. E só que fica complicado, vem esse tipo de coisa. Mas, enfim, vamos tentar buscar para melhorar. A gente fez o centro cultural lá. Que pena que não foi feito uma cancha, né? Um lugar assim, no lugar daquele. Tá certo que aquilo era uma verba que veio de deputados e tal, né? Mas é de se pensar, Nova Padua não tem um campo de futebol, não tem uma cancha de futsal, é tudo alugado,
complicar. Tem que se começar a pensar também no esporte porque esporte é vida, é saúde, e eu acho que é importantíssimo a gente começar a trabalhar em cima disso. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizada as explicações pessoais, também fazendo meus comentários referente à audiência pública que tivemos da Anatel na casa hoje à tarde, então com a presença do Hélio, que é responsável pela fiscalização da Anatel. Para quem não sabe, a Anatel é o órgão que regulamenta todos os meios de telefonia aqui do estado do Rio Grande do Sul, dentre outras questões, mas principalmente no que cabe a nós, os meios de comunicação e, no caso, a audiência marcada principalmente para tratar sobre os problemas que temos com a nossa telefonia fixa, ou seja, o telefone de casa, que muitas vezes não funciona, ou seja, na maioria das vezes não funciona. Você tem protocolo, você tem ligação, arruma o meu, aí o do vizinho para de funcionar, e, enfim, uma série de problemas. É feito o pagamento da taxa e não se tem em contrapartida o serviço prestado, então é uma dificuldade muito grande. Então, a Anatel, que fiscaliza, no caso, a nossa prestadora de serviços, que é a Oi, esteve aqui conosco. O ofício foi encaminhado convidando a Oi para se fazer presentes, e eles nos responderam que não seria possível a vinda deles para a nossa audiência. Então, no resumo, os vereadores já falaram o que vem acontecendo, seguindo uma linha de pensamento, é que, de fato, estava conversando com o Hélio depois da audiência, a Oi, quando iniciou os seus trabalhos, no seu auge, tinha mais de 100 milhões de assinaturas no Brasil, em todo o Brasil. E, atualmente, ela está com 20 milhões de contratos. Ou seja, é uma empresa que vem perdendo poder de trabalho, vem perdendo assinantes, consequentemente vem perdendo poder aquisitivo, solde, dinheiro, e, infelizmente, acaba deixando a desejar na prestação do serviço, principalmente na manutenção. Então, foi citado algumas legislações, por exemplo, a concessão que a Oi tem por direito até 2025. Por que uma concessão? Porque a comunicação ela ainda é uma questão de preocupação pública, ou seja, o governo federal faz uma concessão obrigando as empresas que aceitarem participar dessa licitação para que prestem um serviço. E o que foi nos passado, então, que essa concessão da Oi é até 2025, e percebe-se que, principalmente do ano passado para este ano, o serviço, a qualidade diminuiu e muito ali na questão da manutenção. Você tem também a questão dos contratos, que foi citado que possivelmente esses contratos mais antigos, com mais de 20 anos, tem que ser analisado caso a caso, porque na legislação atual, a concessão diz que obrigatoriamente seria a área rural e 500 metros, a área urbana e 500 metros ao redor da área urbana é obrigatório a manutenção dos fios. E, passado esses 500 metros, aí depende de cada contrato que foi feito lá naquela época, lá atrás. Então, você tem também a possibilidade de que, infelizmente, eles nem tenham a obrigação de fazer essa manutenção. E, claro, aí a gente vai dizer, mas por que fizeram até agora?
e agora não vão mais fazer mais, mas nós compramos, enfim, né, e de fato todos nós vereadores concordamos com isso, é um absurdo. Mas, como eu disse, é caso a caso, é analisar esses contratos. Mas a solução, conforme até o próprio Hélio passa, se a empresa que é a maior interessada, a empresa é a maior interessada em receber os recursos, ou seja, ter esses assinantes, ter esses contratos ativos. A própria empresa não está prestando a assistência técnica necessária e muitas vezes até está optando para que as pessoas cancelem as suas assinaturas. Eu acho que já indiretamente elas estão mostrando um caminho de que elas não têm mais interesse em estar fazendo essa manutenção no município, nos municípios pequenos, que não têm tantos assinantes, e a gente se vê, às vezes, até numa esquina ali, sem saber para onde ir, mas eu acredito que a curto prazo, e com certeza será o futuro a longo prazo, buscar outras formas para quem tem essa possibilidade de estar ou com um Wi-Fi na sua casa, ou com a portabilidade com a fibra ótica, com as empresas que prestam esse serviço, estar fazendo a portabilidade, ou seja, não mais via Oi, e sim via uma empresa de internet, e passo a passo, com um engajamento também das comunidades, fazer essa transição, porque de fato é uma coisa que não se vê tanto luz no fim do túnel. Então, desde já, eu acho que o meu relato como presidente da Câmara seria: quem tem a possibilidade, cancela a Oi e vai para a portabilidade. Não cancelar a Oi, perdão, fazer a portabilidade. Se tem casos que pagou por 2, 3 meses e não funcionou o telefone, muitas vezes a gente sabe que até mais, pode entrar com recurso via Oi para restituição deste valor. Então há caminho sim para que a curto prazo a gente tenha uma solução para a nossa comunidade. Lembrando que o número permanece o mesmo, não tem alteração de número. E claro, eu acho que isso é dentro da viabilidade de cada família, de cada casa, mas não esquecendo que certamente no futuro será a nossa realidade. Até comentava durante a sessão, a audiência pública, lá em casa, eu acho que é mais ou menos uns 3 anos que não se tem mais telefone fixo, porque não estava funcionando e foi cansado de ligar, e era uma coisa que se tinha urgência. Devido ao nosso trabalho, se tinha a necessidade urgente de ter um telefone ali. Como não tinha, foi cancelado naquele momento e ao longo do tempo foi se adaptando, se acostumando, e hoje todos os negócios que eu e meu pai fizemos via celular, via Wi-Fi principalmente. Dificilmente se faz uma ligação, mas claro, é para quem pode. Só deixo o exemplo porque é uma família que não tinha tanto essa praticidade, e mesmo assim, com calma, com paciência, e principalmente as outras pessoas que tentavam ligar lá em casa, ligavam, não atendia. Você não vai ali, vamos tentar de outro jeito. Então essa é a minha sugestão para o momento. Quem tem essa possibilidade de ter um celular e tem uma rede de fibra ótica passando no seu poste ali, vá se encaminhando, que certamente é o que o futuro nos espera. E para aqueles que não têm essa possibilidade, a gente deixa o recado para aqueles que podem buscar outras alternativas, busquem, mas nós também continuaremos, vamos avaliar essa questão dos contratos para ver
se de fato há obrigatoriedade da Oi fazer essa manutenção, e caso tenha a obrigatoriedade, estaremos cobrando via Anatel, que é quem fiscaliza a Oi, para que eles façam esta cobrança. Falando também da semana que tivemos, né, iniciando na sexta-feira lá com a janta, o jantar beneficente da PAI, não pude estar presente em virtude de estar aqui no ginásio de esportes, mas parabenizar a todos os envolvidos, um jantar beneficente para uma entidade que é tão importante. Acho que isso não tem mais nem debate, todas as ações, tudo o que é feito para a PAI ainda é pouco. Quem conhece de fato a realidade desta instituição sabe que, porque muitas vezes vem os comentários, mas sempre é para a PAI, mas toda hora é para a PAI, mas quem sabe da realidade de perto, de dentro, tenha certeza que tudo o que é feito é de bom grado e ainda, muitas vezes, falta, e por isso que se propõe jantares e outras ações e doações para que continue tendo um bom funcionamento. Então, parabenizar todos os alunos que fizeram uma bela apresentação, também conversando com quem esteve presente, e enfatizar o trabalho das pessoas aqui de Nova Pádua, que estão sempre se dedicando, ao Éder, o Edu também, que assumiu, puxou à frente desta questão. Parabenizar eles e deixar a mensagem de que continuem e que se mantenham sempre motivados para essas questões. Também, falando de sexta-feira à noite, tivemos as semifinais, e na próxima sexta-feira, às 7h30, terá a disputa de terceiro e quarto lugar, depois a grande final do Campeonato Municipal de Futsal de Nova Pádua. Então, todos convidados a ir lá prestigiar. Acho que já foi levantado as questões, de fato, quando a gente avalia o esporte de Nova Pádua, com certeza ele merece algumas melhorias. Tenho sim a visão de que cada vez mais se busca uma, como eu posso dizer, está um pouco, acho que é uma tendência do Brasil inteiro, e Nova Pádua não é diferente, de esportes mais individualizados. Eu não sei se é as novas gerações que estão vindo, de que uma geração mais ligada na internet, mais celular e menos sociável, por assim se dizer. Mas vejo que as pessoas estão muito mais buscando se autodesafiar do que muitas vezes uma competição. E a gente vê isso crescendo muito nas corridas, bicicletas, até próprios esportes com menos gente. Não sei se as pessoas não têm mais interesse de reunir uma turma, às vezes é difícil com compromissos e tudo mais, mas com certeza o poder público tem que fazer a sua parte, de estar motivando, de estar dando condições para que quem está nesses esportes, que ainda são a maioria, que tenham as condições para estar atuando. Como eu disse, o nosso ginásio de Nova Pádua foi uma cobrança muito grande, ainda antes de começar o Campeonato Juniores. Tinha sido acordado algumas coisas e não sei o porquê não foram cumpridas. Eu acho que tem que ter uma boa melhora na quadra em si, e eu acho que isso vai partir também de um trabalho da Prefeitura e da paróquia, não só de quem está lá alugando o espaço. Também questão de limpeza e tudo mais, daí sim cabe o que foi levantado para as melhorias, mas eu acho que lá é uma questão de mexer em tubulação, em tudo, porque não sei se só limpando ali. Claro que o básico tem que ter, o básico é o que foi levantado, o vereador Tonico levantou, Gisele, Deise, eu fui lá sexta-feira, parecia mais, estava mais limpo, mais organizado, mas eu acho que ali é tubulação, é uma construção antiga, e vai ter que ter intervenção ou da paróquia ou da prefeitura futuramente, para que a gente tenha melhorias. Eu acho que ali o investimento vai ter que ser pesado, porque é que nem o Tonico colocou, se
é tudo o que desmotiva, né? E se o poder público não fazer a sua parte, infelizmente a gente tende a ter esses esportes coletivos. O campo, eu acho que dificilmente em Nova Pádua, já é difícil em Flores da Cunha, dificilmente em Nova Pádua vai ter ainda um campeonato de futebol de campo. O 7 se tem boas expectativas, né? Já tem nos bastidores muitos times que irão fazer as suas inscrições, e futsal também, né? Pela comodidade, por ser local coberto e tudo mais. Então, pelo que eu sei, o prefeito foi conversar com os responsáveis, que prontamente se colocaram à disposição, mas eu acho que o buraco é mais profundo. Eu gostaria, como eu disse na semana passada, jogar numa quadra um pouco maior, que tivesse um pouco mais de segurança também, e eu acho que futuramente a gente não escapa disso, e eu acho que, consequentemente, dentro dessas questões, possivelmente se tem um ganho de atletas e até uma motivação. Por quanto tempo, eu não sei, mas acho que cabe sim o investimento, ainda é uma demanda muito grande da comunidade paduense. E desejar também, eu estarei lá na sexta-feira, na disputa do 3º e 4º lugar, desejar bons jogos, uma boa final, principalmente a equipe do Black Killers e do Santo Antônio. Infelizmente, nesta sexta-feira tivemos alguns atritos, é como a gente sempre fala, o pessoal sai de casa para jogar, para se divertir. Eu jogo, então eu sei que às vezes de cabeça quente é complicado, todo mundo quer ganhar, ninguém sai de casa para perder, mas desejar sim que o espírito de competição seja importante, mas esporte é saúde, é vida, é um momento de encontrar amigos, de se divertir, e eu acho que isso também tem que ser um dos pontos principais. Afinal, ninguém ganha salário para estar lá, todo mundo no dia seguinte tem que ir trabalhar. Exemplo, acontece, pega o Guto, que jogava no nosso time, claro que um lance nada a ver, né? Não teve maldade de ninguém, né? Se machucou, está lá com a perna inchada, e dificuldade de trabalho e tudo mais. Então, enfim, desejar bons jogos e que a gente siga sempre com esse espírito bom de competição. Infelizmente, tivemos a nossa feira do livro adiada, em virtude da previsão do tempo estar meio duvidosa. Não se concretizou o que se esperava de chuvas e tudo mais, mas então em breve teremos uma nova data para esta feira do livro. Tivemos também o evento dentro da Semana Municipal de Turismo, e quase que uma inauguração por parte do poder público junto à vinícola Caetano Vicentino, indo em direção ao travessão Curuçu, né, do Nene Boscato, das suas filhas, da Ana e da Graziela Boscato. Então, mais um empreendimento dentro do setor da uva e do vinho e do turismo aqui do município de Nova Pádua, tão importante para que continue se desenvolvendo ainda mais outros setores e que se surjam renda e oportunidades para as pessoas aqui de Nova Pádua, que é o que a gente sempre frisa, buscar emprego, renda, oportunidades para o município de Nova Pádua e para as pessoas de Nova Pádua, e que os jovens e os empreendedores, temos tantas pessoas formadas com excelentes currículos e tudo mais. E o desejo é que eles fiquem em Nova Pádua, empreendam em Nova Pádua e desenvolvam esse município ainda mais. Teve a finalização, então, da primeira etapa lá da estrada do Monte Grappa. O secretário Celso nos passou que está já tudo pronto para receber a camada asfáltica, e também com a abertura da estrada que se segue lá na linha, enfim, que dá a continuidade naquela estrada, né? Passei lá também sexta-feira, sexta ou sábado, nem me recordo, enfim, mas
aparentemente um trabalho de primeira, parabenizar secretários, funcionários. Não era uma estrada tão fácil de estar organizando, mas parabenizar eles e, conforme o que a vereadora Gisele já falou, agora se retornam as outras atividades que já estavam programadas e continuando também as que já estavam iniciadas. E também lembrar vocês, na próxima sexta-feira, dia 28, estará vindo a Nova Pada, o Badim, o colono, né? Então estará fazendo a sua apresentação no salão paroquial de Nova Pada. Então há ingressos disponíveis, procurem os pontos de venda. Sei que ali na Marivone tem, não sei se tem outros lugares que tem. Aí em Flores da Cunha, enfim, mas para as pessoas de Nova Pada, ali no comércio ali do Paviani, na Marivone, há ingressos. Quando eu me informei, o valor era R$ 35. Não sei se tem lotes, enfim. Mas então busquem Badinho Colono, para quem não sabe, é um humorista que faz sucesso. Acredito que no momento seja o comediante ali, o humorista mais badalado aí do sul aqui do Brasil, e talvez um dos mais do Brasil. Então vamos prestigiar este evento também. Daí compra o ingresso, depois vai no dia tem que vir com 1 quilo de alimento não perecível. Mas os interessados, comprem, que vai ser um espetáculo à parte. E na semana que vem teremos a audiência pública, a apresentação da LOA, às 17h30, com transmissão desta casa. Então, aos que têm interesse, teremos a transmissão via Facebook da LOA. Acho que era isso. Então, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 17 de outubro de 2022. Uma boa noite a todos e tenhamos todos uma ótima semana.